A cada 10 minutos, nós contamos realmente 3 mentiras? Essa estatística é bem divulgada, mas de onde é que ela saiu? Será que ela é verdadeira? Quem é que pesquisou? Como é que foi medido isso? Meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esses números. Essa é uma frase frequentemente repetida por especialistas no assunto, que a cada 10 minutos 3 mentiras são ditas. E a repetição dessa frase por várias pessoas, e principalmente por pessoas que trabalham na área da detecção de mentira, da linguagem não verbal, acaba dando um tom de veracidade, como se fosse um fato. Mas a pergunta que eu comecei a me fazer é, da onde que isso saiu? Qual é a origem disso? Quem é que estudou isso? Como é que nós chegamos nesses números? E por fim, isso é verdade? Bom, a maioria dessas pessoas que repete essa estatística, elas não sabem de onde ela saiu, não sabem dizer quem é que estudou, onde é que foi estudado, como foi medido, metodologia não tem informação nenhuma. E o próprio seriado Lie to Me, que tem uma boa responsabilidade nessa área, por ter a supervisão ali, por estar envolvendo o Paul Ekman, reforça essa ideia. You're a terrible liar. Normal people think that's a good thing. You're saying I'm not normal? The average person lies 3 times per 10 minutes of conversation. The folks are great. I feel terrible they fired him. Existe sim um estudo que sugere isso. Ele foi conduzido por um pesquisador chamado Robert Feldman, que entrevistou, fez um experimento com 242 pessoas numa universidade, e aí ele conseguiu mensurar que 60% delas realmente comentem, na média, fazem 3 mentiras a cada 10 minutos. Só que existe uma série de detalhes, de pormenores na metodologia e na condução desse estudo que é importante a gente saber, porque eles alteram a nossa interpretação do estudo. Por exemplo, as pessoas foram entrevistadas em duplas, e foram separadas em 3 grupos. Algumas delas tinham a tarefa de parecer simpáticas. Outro grupo tinha a tarefa de parecer competente. E o terceiro grupo estava livre, o grupo de controle poderia agir naturalmente. Só que só isso aí já gera um ambiente que dá um impulso para a mentira. Por exemplo, nem sempre a gente está afim de parecer simpático, nem sempre o outro é alguém que a gente gostaria de realmente se relacionar. E aí aquela simpatia vira uma forçação, ela pode vir a se tornar uma mentira, para citar um exemplo desse ambiente, desse contexto que foi formado. Outra situação que é interessante de avaliar é que esse estudo foi conduzido dentro de uma universidade norte-americana. Todas as pessoas que participaram, os voluntários que participaram, eram alunos do Feldman. Então isso nos restringe um pouco o público-alvo, porque a chance da gente pegar pessoas que são muito parecidas entre si, que pensam de um jeito parecido, que tem, enfim, compartilham muitos pontos, é grande. O que diminui a representatividade da população em geral. Nos torna uma população que é um recorte da população, mas ela não representa, ela não tem similaridade com a média da população. É um grupo muito específico. Outra coisa, esse mesmo grupo teve 10 minutos para conversar. Então cada conversa foi de 10 minutos. O que nos dá diminui a precisão, porque o tempo médio, que é o de 10 minutos, é o tempo total da entrevista. Então a gente fica meio que no limite do que a gente consegue medir, o que, se fosse um tempo maior, talvez pudesse variar esse número de mentiras. E ainda assim, nesse estudo, 40% das pessoas afirmaram não ter feito nenhuma mentira, não ter mentido nenhuma vez. E dificilmente alguém lembra que tem 40% das pessoas entrevistadas não fizeram nenhuma mentira. Essa média é uma média baseada em 60%, 40% não mentiram. Isso ficou. A estatística é dita como se todo mundo mentisse, o que também não é uma verdade. E aí o que acontece aqui? Acontece a boa e velha generalização, que é um daqueles elementos que eu falei já no vídeo do metamodelo, que é do trabalho do Chomsky, sobre a linguística, é um dos elementos que a gente usa para filtrar a realidade que está ao nosso redor. E aí a gente generaliza por vários bons motivos, mas aqui se comete uma generalização atrapalhada, uma generalização superficial, Tu pega um detalhe, ou título, ou enfim, da pesquisa, e eu tomo aquilo como uma verdade sem
se esmiuçar sem ver todos os detalhes da pesquisa. E aí o problema disso é que isso se cristaliza como uma crença. E aí tu pega uma pessoa dessas que realmente acredita que está dentro dessa estatística como se fosse um fato absoluto, e tu diz para ela, olha, mas teve aqui 40% que não mentiram, isso aqui é um estudo de um recorte que não corresponde à realidade. Enfim, tu começa a mostrar onde é que estão as falhas, onde é que poderia ser melhorado esse estudo. Aí a pessoa, uma das coisas que eu já vi de argumento, a pessoa diz, não, mas isso é que isso aí a gente tem que ver as mentiras brancas, né? Eu digo, o que é essas mentiras brancas? Mentira branca é aquela mentira que supostamente não faz mal. Ela não é feita com a intenção de ferir, de magoar, de causar um prejuízo. Ela é aquela mentira, aquele sorriso que a gente dá, mesmo sem querer, mas só para parecer simpático, sabe? É o tipo de mentira branca. Tu teve um dia horroroso, tá tudo bem? Tá tudo certo. Né? Isso enquadraria no caso da mentira branca. E aí, se a gente colocar no pacote esse tipo de mentira, aí desgasta a estatística e, bom, não, daí de repente dá para chegar nessas 3 a cada 10 minutos. Talvez, ninguém mediu isso. Isso é uma alucinação. Mas esse é o tipo de saída que as pessoas acham para quando são confrontadas com o fato. Nenhuma mentira é boa no geral, né? Seja pelo fato de que ela acaba diminuindo a tua credibilidade. Daqui um pouco as outras pessoas vão ter uma certa dificuldade em acreditar em ti. Será que ele está falando a verdade? Será que ele está mentindo? Será que ele está dando uma curva? O que está acontecendo? Porque, enfim, né, tu cometeu alguma inverdade, por mais que ela não tenha causado mal, mas tu diminui a confiança das pessoas. E o segundo ponto, e esse é um ponto que pouca gente fala e se dá conta, uma mentira que funciona, né, que as pessoas acreditam, ela te dá confiança e segurança para te fazer outras mentiras. E aí daqui um pouco tu não te dá conta, e a nossa sociedade, infelizmente, ela não pune como deveria o mentiroso. Né, vídeo nossos políticos aí em amplo aspecto, com raríssimas exceções. Ela não pune, a gente permite, é assim mesmo, vai acontecer, e aí a gente acaba entrando, a gente perde um pouco dos balizadores, que são os balizadores morais da sociedade, né? As sociedades são um pouco mais desenvolvidas, pega o Japão, pega os Estados Unidos, pega o Canadá, Europa no geral, a mentira, pera um pouquinho, mente para um alemão lá na Alemanha, tu vai ter um problema, né? Ele acabou a tua confiança, a coisa é mais radical, tem mais consequência. A sociedade, no geral, não tolera muito. A nossa é muito permissiva. Então, tu entrar numa trilha dessas, isso pode ser um problema para ti, mais do que para os outros, mas principalmente para ti. E o outro ponto também disso aí é que tu contar uma mentira, talvez ele te obrigue a contar mais, porque para te manter a consistência da história, que tu fez uma alteração, talvez tu vai ter que mentir em outros pontos. Então, talvez, sem querer, né, entre aspas, tu acaba tendo que querer fazer só uma, ter que fazer várias mentiras para conseguir sustentar uma historinha. Então, é um problema. Dado o alerta, eu volto ao nosso assunto principal, que é, olha só que absurdo, quando tu confronta uma pessoa dessas, né, que acredita piamente naquele número, e diz, mas olha só, 280 mentiras por dia. Se a gente fizer o cálculo assim por cima, vai dar mais ou menos isso. 280 é muita mentira para um indivíduo contar na média. Ou seja, vai ter gente que vai contar muito mais. Sabe, a gente tem que parar para pensar nisso. Será que é tudo isso mesmo? Não parece, né? Aí a pessoa, ao invés dela realmente parar, pensar, analisar, dizer, não, para um pouquinho, realmente não faz sentido, vamos ver de onde é que saiu esses números. Ela começa a criar a dissonância cognitiva, que a gente chama, eu falei disso lá no vídeo das crenças, ela começa a criar outras explicações para tapar os furos, né? E aí a gente se perde, né? A gente está de novo incorrendo numa mentira. E aqui eu encerro lembrando que essa é a grande lição da ciência. Eu gosto de ciência desde que eu era criança, né? E sempre uma coisa que me veio à cabeça quando eu penso em ciência é questionar. É saber de onde é que saiu os números, como é que foi medido, como é que não sei o quê. Saber todos os detalhes que eu puder daquilo ali, né? A ciência não depende de fé, ela depende de fatos. Então a gente tem que saber e tem que ter essa gana de ir buscar qual é o fato que está endossando isso, como que isso foi medido, quem mediu aonde, mediu com quantas pessoas, sabe, os detalhes daquilo ali. Realmente se aprofundar na matéria.
E isso vai nos fazer ter pensamentos de melhor qualidade também, e não aceitar qualquer besteira que qualquer um nos diga. Por aí, por mais que essa pessoa tenha a credibilidade, por exemplo, de um seriado como Lie to Me, né? Falar um negócio desse e a gente ficar rendido porque não tem o hábito de pesquisar. O notável físico Carl Sagan tem uma frase que eu acho fenomenal e eu guardo ela com muito amor, que ele diz assim: eu não quero acreditar, eu quero saber. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para ti, espero que tenha tirado a curiosidade e te dado algum impulso para ti começar a buscar algumas coisas que talvez esteja tomando como fato e não seja ao redor de ti na tua vida. Tá? Me conta aqui nos comentários o que tu achou, se você já sabia disso, ou se já tinha chamado a atenção essa estatística, enfim. Tá? Eu vou deixar aqui também o link desse estudo, se tu quiser ir lá ler o estudo e ir atrás, vai estar aqui na descrição ou nos comentários. E um grande abraço e até o próximo vídeo.